Existem pessoas que têm uma ideia muito errada acerca do caráter de Deus. E essas ideias erradas muitas das vezes vêm por conta de coisas que essas pessoas ouvem e tomam para si como verdade. E essas coisas elas são contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, a gente tenho certeza que muitas pessoas já ouviram dizer que a nossa natureza, nós que somos salvos, nós que aceitamos o sacrifício de Cristo, que nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que somos batizados nas águas, que nós temos uma natureza pecaminosa, que a nossa natureza ela é falha, que a nossa carne ela é fraca e que a gente peca a todo momento. Isso, na verdade, é um sofisma que vem da parte do inimigo, porque isso é contrário à palavra de Deus. Eu quero ler com você um texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 4, e depois vamos ler Efésios, capítulo de número 5, verso de número 1. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Agora eu quero ler Efésios, capítulo de número 5, verso de número 1, que diz o seguinte: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. É impossível a gente ser imitador de Deus se a gente tem um conhecimento, se a gente tem esse sofisma dentro da gente de que a nossa natureza ela é pecaminosa e que a gente tem essa natureza de pecado dentro da gente. Primeiro que é impossível o Espírito Santo habitar dentro da gente se a gente ainda vive debaixo do jugo do pecado. Porque o Espírito Santo ele não se mistura no pecado. E é por isso que Cristo ele morreu na cruz. É por isso que Cristo ele morreu por nós naquela cruz, no nosso lugar, para que a gente pudesse ser resgatado dessa natureza, para que a gente pudesse ser redimido, para que a gente fosse fosse justificado diante de Deus. E a partir daí a gente pode chamar Deus de amigo, a partir daí a gente pode chamar Deus de Abba, Pai, como diz a palavra do Senhor, porque foi através do sacrifício de Cristo que a nossa natureza ela foi transformada, e a partir da nossa fé em Cristo, a gente tem a nossa natureza transformada. Aí a gente recebe o Espírito Santo no momento em que a gente reconhece Cristo como nosso Salvador. Então, a gente precisa ter na nossa mente e saber que a nossa natureza ela não é uma natureza pecadora. A nossa natureza ela foi transformada pela fé em Cristo Jesus. A gente não pode ter esse sofisma como verdade na nossa vida, porque as pessoas que têm esse sofisma, que têm isso como verdade, elas são mais suscetíveis ao pecado. O inimigo ele tenta impor isso dentro das igrejas, tenta impor isso na vida das pessoas, e isso torna, de certa forma, as pessoas mais vulneráveis, porque a todo momento, em todos os lugares que a gente vai, a gente é bombardeado por informações, a gente vive num mundo onde as pessoas elas são pecadoras, onde existem pessoas debaixo do jugo do pecado. Então, se a gente tem essa informação de que a nossa natureza é pecaminosa e de que a gente peca a todo momento, quando a gente está diante de uma situação em que a gente está tentando ser influenciado, o inimigo está tentando nos influenciar com o pecado, seja visitando alguns ambientes, seja no trabalho, faculdade ou qualquer lugar que a gente vá, a gente vai estar mais vulnerável ao pecado, porque a gente já tem essa ideia na nossa cabeça
de que a nossa natureza é pecaminosa, de que a gente peca a todo momento. Então, o inimigo ele trabalha muitas das vezes dessa forma para que a gente tenha um conhecimento distorcido do caráter de Deus, para que a gente tenha um conhecimento distorcido daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E eu quero te dizer que Cristo ele não morreu naquela cruz para que você tenha uma natureza pecaminosa. Cristo ele não morreu no seu lugar e no meu lugar para que a gente aceite como verdade esse sofisma do diabo de que a nossa natureza, de que a nossa carne ela é fraca, de que a gente peca a todo momento. Porque quando a gente acredita nisso, a gente está anulando aquilo que Cristo fez na cruz por nós. A gente não pode ter isso como verdade. A gente tem que entender que a nossa natureza é a natureza de Deus, sabe? Que através do Espírito Santo habitando em nós, nós temos a natureza de Deus. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, o Espírito Santo, ele nos guia, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Cristo, quando ele subiu ao céu, ele não nos deixou órfãos, ele deixou o seu Espírito. E através do seu Espírito, nós alcançamos todas as coisas. Nós fazemos tudo pelo Espírito, tudo pela fé, porque a palavra do Senhor, ela diz que o justo, ele vive pela fé. E é impossível a gente ser imitador de Deus, é impossível a gente ter a mente de Cristo, é impossível a gente usufruir de um relacionamento com Deus se a gente tem na nossa cabeça a ideia de que a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente precisa acabar com esse sofisma, eliminar isso da nossa vida. E se você acreditou nisso durante esse tempo todo, entenda que a palavra do Senhor, ela diz que você, que aceitou Jesus como seu Salvador, que foi batizado nas águas e tem o Espírito Santo, você tem a natureza de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E no céu ele não habita pecado. No céu ele não entra pecado. Então é muito importante que a gente entenda a obra que Cristo fez na cruz por nós, para que a gente aprenda a cada dia mais e mais sobre o caráter de Deus, porque o conhecimento de Deus ele é um conhecimento progressivo. Se não me engano, em Oséias vai dizer que a gente deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então o conhecimento de Deus ele é progressivo, ele precisa a cada dia aumentar mais, porque conforme a gente conhece mais de Deus, mais a nossa fé ela é estimulada, mais a nossa fé aumenta e menos a gente é influenciado pelas coisas do mundo. Quanto mais maduro nós somos, menos influenciado pelo mundo nós somos. E a partir daí, a gente tem um conhecimento das bênçãos que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Porque as nossas atitudes, elas revelam a natureza que é em nós. Então, se você tem a natureza transformada, se você tem o Espírito Santo, as suas atitudes elas vão ser condizentes com a palavra do Senhor. Então, quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais a gente busca esse conhecimento progressivo, mais maduro nós nos tornamos e mais influência nós somos e deixamos de ser influenciado pelas coisas. E é a vontade do Senhor para a nossa vida, que a gente conheça cada vez mais o caráter de Deus, que cada vez mais a gente transmita o caráter de Deus para as pessoas, porque a gente transmite aquilo que nos preenche. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. A gente age conforme aquilo que nos preenche. As nossas atitudes são condizentes com a nossa natureza. E se nós temos uma natureza do céu, então as nossas atitudes elas têm que ser baseadas na palavra do Senhor, baseadas na vontade de Deus. E quanto mais a gente conhece do caráter de Deus, mais as nossas atitudes elas são alinhadas com a vontade de Deus. E isso é a maturidade, sabe? A maturidade ela vem com o conhecimento de Deus. A maturidade ela vem com a sabedoria, com a prática da palavra. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a nossa vida ela seja um exemplo
Eu quero ler um outro texto com você de 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12, que diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu quero ler também um outro texto com você, que está em Tito, capítulo de número 2, o verso de número 7 e 8, que diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto é que a nossa vida ela deve ser um exemplo de maturidade na fé, mesmo os mais jovens, porque a maturidade ela vem com o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Mesmo os mais jovens, eles sempre têm algo de bom para oferecer, porque às vezes a gente acha que a gente sendo jovem, estando num ambiente onde existem pessoas mais maduras, onde existem pessoas com conhecimento maior, a gente se sente muitas das vezes diminuído. Eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas o mesmo Espírito que habita neles é o mesmo Espírito que habita em você. E é através desse Espírito que vem a capacidade, é através desse Espírito que vem a maturidade, porque tudo que nós fazemos é através do Espírito. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E a gente precisa reconhecer isso. Então, se a gente tem o Espírito, a gente sempre tem algo de bom para oferecer. E isso é maturidade. É a gente chegar no ambiente e a gente influenciar esse ambiente com a natureza de Deus. Influenciar esse ambiente com o Espírito Santo. É ser uma pessoa que domina a área através do Espírito. Influenciar as pessoas, é modificar o ambiente. É quando a gente colocar a planta do nosso pé em determinado ambiente, a gente exalar o cheiro da fé, a gente exalar o perfume do Espírito, e as pessoas olharem para nós e elas enxergarem a palavra do Senhor. Que as nossas atitudes sejam atitudes que transmitam a palavra. E isso é ter a natureza de Deus, isso é ter o Espírito Santo, e isso é ter a maturidade. É você estar acrescentando a virtude, a fé, como diz a palavra do Senhor. E é muito importante que a gente tenha a nossa mente renovada. Em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, primeiro a gente precisa ter a nossa mente renovada. Existem lugares que Deus ele nos coloca que muitas das vezes a gente não queria estar. E Deus ele nos coloca em determinados ambientes por conta da nossa maturidade espiritual, porque a gente atingiu um nível de maturidade e a gente precisa transmitir naquele ambiente o caráter de Deus. É por isso que muitas das vezes a gente, tá num emprego que a gente não gostaria, tá estudando num lugar que a gente não gostaria, a gente acha que aquilo ali aconteceu na nossa vida ao acaso, mas não é. Foi Deus que colocou você ali, para que você transmita o caráter de Deus, para que você transmita a palavra do Senhor. Porque você chegou num nível de maturidade em que o Espírito Santo de Deus ele confia em você para você transmitir o caráter de Deus. Então, às vezes, a gente tá no meio de pessoas que não têm a mesma fé que a gente, que são pecadoras, que vivem debaixo do jugo do pecado. Mas não é pra gente ser influenciado por essas pessoas, é pra gente influenciar o caráter bom de Deus. É pra gente transmitir a palavra, a boa palavra do Senhor.
E a partir daí, a partir dessa renovação da nossa mente, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque a gente vai estar alinhado com a vontade de Deus. Então, é por isso que Jesus, depois de ter sido batizado por João, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. E ali no deserto, o Senhor, ele foi tentado pelo diabo e ele combateu as armadilhas do diabo com a palavra, com o conhecimento da palavra. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Às vezes a gente pensa que a gente precisa passar por muita coisa para adquirir maturidade. A gente precisa passar por muita dificuldade, a gente precisa passar por luta, por problema, por deserto. Mas não é isso que traz maturidade. O que traz maturidade é o conhecimento da vontade de Deus. É o conhecimento da palavra do Senhor. Então é a vontade de Deus que a gente amadureça através do conhecimento de Deus. É a progressão do conhecimento de Deus, porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais a nossa fé é aumentada. E a gente precisa ter uma fé firme, uma fé sólida, para que a gente esmurre o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que a gente deve esmurrar o nosso corpo, esmurrar a nossa carne e reduzir a nossa carne à escravidão. Quando eu falo que a gente tem a natureza de Deus, entenda uma coisa, eu não estou dizendo que a gente não vai ter mais a vontade de pecar. Eu não estou dizendo que a gente vai estar livre da vontade do pecado, que a gente vai estar livre de ser influenciado pelas coisas mundanas. Não é nada disso. A gente ainda vive num mundo que é um mundo onde as pessoas elas são ímpias, onde as pessoas vivem debaixo do jugo do pecado, mas nós temos o conhecimento do caráter de Deus. E a partir desse conhecimento, a partir da nossa fé em Cristo Jesus, a gente consegue dizer não ao pecado. A gente tem um conhecimento da vontade de Deus e a gente é livre para decidir se a gente vai viver através do Espírito Santo ou se a gente vai viver debaixo do jugo do pecado. Então nós que temos o Espírito Santo escolhemos viver viver guiado pelo Espírito Santo. Então a gente não está livre de ser influenciado, mas a gente não faz isso porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. E para que a gente tenha o caráter de Deus, é muito importante que a gente tenha uma vida de oração. Eu quero ler um outro texto com você, que está em Judas, capítulo de número 20, que diz o seguinte: quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. É importante a gente desenvolver uma vida de oração, porque a oração ela edifica a nossa fé. A oração ela consolida a palavra do Senhor no nosso coração. A oração ela é uma chave que destranca uma porta, sabe? E através dessa porta a gente desenvolve um relacionamento com Deus. É porque é impossível a gente ter um relacionamento com Deus sem falar com Ele. E a oração, ela nos destrava. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela consolida a palavra do Senhor, ela nos guarda, ela nos direciona. Porque quando a gente está orando, quando a gente está falando com Deus, a gente está com o nosso coração aberto para receber as instruções do Senhor. E quando a gente abre o nosso coração através da oração, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente passa a interpretar de uma forma diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele começa a nos revelar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então é muito importante que a gente
tenha também uma vida de oração, porque a partir disso a gente consegue alinhar o nosso caráter, a gente tá com o nosso coração aberto para viver a vontade de Deus na nossa vida e conhecer a vontade de Deus. Então é através da vida de oração, é através da oração que a gente alcança essa vontade de Deus na nossa vida. E uma outra coisa que também é muito importante para que a gente tenha o caráter de Deus é viver em santidade. A santidade, ela conserva o Espírito Santo dentro de nós. É impossível a gente estar perto de Deus e a gente não viver em santidade. Porque se a gente vive debaixo do jugo do pecado, a gente não tem como estar debaixo ali da proteção de Deus. É necessário que a gente viva em santidade, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário que a gente tenha santidade na nossa vida para que o Espírito Santo ele habite dentro do nosso coração. E muitas das vezes as pessoas pensam que viver em santidade é viver debaixo de um conjunto de regras e proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quando na verdade Deus ele não quer que a santidade ela seja um fardo pesado na nossa vida. A santidade ela não tem que ser um fardo. A santidade ela é parte do nosso relacionamento com Deus. E se relacionar com Deus é bom. E se relacionar com Deus é bom, então a santidade, a gente tem que entender que ela é boa para a nossa vida. A santidade, ela nos impede de viver coisas ruins na nossa vida. Ela nos impede de pecar. Ela nos impede de viver as consequências do pecado. A santidade, ela nos preserva da morte espiritual. Então, é um conjunto de coisas boas que o relacionamento com Deus, a santidade na nossa vida, ela nos traz. Então, a gente não pode ter a santidade como um fardo, como algo religioso na nossa vida. Ela é um padrão de relacionamento com Deus. E é através da santidade que o Espírito Santo ele é conservado no nosso coração. E é importante a gente conhecer cada vez mais a vontade de Deus, porque quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente conhece sobre o caráter de Deus. E quando a gente se relaciona com alguém, a gente se relaciona porque é algo prazeroso, é algo que nos faz bem ver a outra pessoa bem. E é assim também com Deus. Então, a gente vive em santidade porque isso melhora o nosso relacionamento com Deus. Isso traz Deus para perto de nós. Isso faz com que a gente fique ali debaixo da visão de Deus. E quando a gente entende dessa forma, isso se torna algo prazeroso na nossa vida. A vida em santidade, a vida de relacionamento com Deus. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você. E se esse vídeo ele fez sentido para você, compartilha com alguém. Para que essa pessoa também conheça sobre o caráter de Deus. Para que essa pessoa também tenha o desejo de cada vez mais se relacionar com Deus e ter o conhecimento progressivo da palavra. Porque quanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente conhece o caráter de Deus. E quanto mais a gente conhece do caráter de Deus, mais a gente entende que a gente serve a um Deus bom. É um Deus que deseja coisas boas. E não é um pai ruim, sabe? Jesus ele disse, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Deus Pai. Então Deus ele conhece as nossas necessidades, o caráter de Deus é bom. Então se isso fez sentido para você, compartilhe com alguém e edifique a fé de outra pessoa também.